Bom dia! O tema abordado pelo nosso grupo foi sobre a obra Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Mas antes de vocês conhecerem um pouco da obra, vamos conhecer um pouco do autor. Aloysio Azevedo, escritor, dramaturgo, pintor, caricaturista e, no final de sua carreira, diplomata. Foi o autor que inaugurou a estética naturalista no Brasil. Sua obra, O Mulato, em 1881, é tida como o primeiro expoente dessa corrente literária que alcançou seu auge com o célebre O Cortiço, em 1890. Romance em que descreve, em minúcias patológicas, a organização social da periferia carioca, onde o português é o dono do imóvel, dividido em porções menores e alugado aos brasileiros das classes mais baixas, que se vêem diante de diversas barreiras sociais, como o preconceito e a exploração constantes. Aloysio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista do Brasil e o primeiro escritor a viver na literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente com destaque para o célebre romance O Cortiço. Morto, seu pai, em 1878, retorna a São Luís, onde dá início à sua carreira de escritor no ano seguinte, com o romance Uma Lágrima de Mulher. Ainda aos modos de estética romântica, trabalha também para a fundação do jornal O Pensador, publicação antigloriçal e abolicionista. Em 1881, lança seu primeiro romance naturalista, O Mulato, abordando o assunto do preconceito racial, bem recebido na corte. Apesar da temática da obra ter sido considerada escandalosa, Aloysio embarca de volta para o Rio de Janeiro, decidido a ganhar a vida como escritor. De volta à capital do Império, produz diversos folhetos que garantiam sua sobrevivência. Nos intervalos de suas publicações, geralmente melodramáticas e românticas, dedicava-se à pesquisa e à escrita naturalista, que o consagrou como grande autor brasileiro. Foi nessa época que lançou suas principais obras, Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. A obra se inicia destrinchando o contexto em que o protagonista, Amâncio, cresceu e viveu. Uma família rica que morava no interior do Maranhão, desde sua mais tenra idade, sempre teve um pai severo e frio. Amâncio o apanhava na escola e em casa, além de ter contraído sífilis da sua ama de leite e ter uma mãe superprotetora e sentimental. Todos esses fatores foram moldando o caráter frágil em Amâncio. Chegados seus 20 anos, ainda com aparência débil, marcada pela infância, decide cursar medicina na capital, o Rio de Janeiro. Como um típico jovem burguês, busca a cidade pelos seus prazeres, luxos e status. A mãe fica chorosa pela partida do filho, mas o pai é indiferente. Acredita que isso lhe será necessário para amadurecer o caráter e se tornar um homem de verdade. Já no Rio de Janeiro, Amâncio ficou hospedado na casa do Sr. Campos e sua esposa, amigos de seu pai. Estes eram senhores de aparência respeitosa e tradicional, com regras muito bem definidas na sua casa, incluindo horários de chegada e saída. Vale ressaltar nesse resumo de casa de pensão que, a princípio, a casa de Campos parecia uma boa alternativa para Amâncio. Porém, quando ele encontrou Paiva Rocha, um amigo do Maranhão, engajou a vida boêmia. Só vivia em festas, orgias e bebedeiras. As notas de Amâncio foram caindo e chegava tarde na casa de Campos, o que causava desconfortos nos moradores, e começou a querer se envolver com Hortência, a mulher de Campos. Com a situação cada vez pior, Paiva apresentou o amigo João Coqueiro, que por sua vez ofertou a Amâncio um quarto na sua pensão. A pensão era um verdadeiro antro de promiscuidade. Todos viviam na mesma rotina de farras intermináveis. Pelo ambiente podia-se deduzir o tipo de caráter que as pessoas de lá possuíam: interesseiros, corruptos, baderneiros e boêmios. Mas Amâncio estava deslumbrado demais para notar que todos ali só queriam extorquir seu dinheiro. Assim, João Coqueiro armou de casar Amâncio com sua irmã, Amélia, para ter parte do dinheiro. Em certo momento, a mãe de Amâncio avisa que seu pai havia falecido e pede para que ele vá ao Maranhão para visitá-la e cuidá-la. Contudo, Amélia disse que só permitiria após se casarem, pois queria garantir que seu plano fosse concluído. Assim, Amâncio armou de viajar escondido para ver logo sua mãe, pois não tinha muita pressa em se casar. João descobriu o que Amâncio faria e, para alcançar um fim, todos os meios lhe pareciam lícitos.
Arrumou 2 falsas testemunhas, um advogado e denunciou Amâncio como um sedutor barato que causaria dano à reputação de sua irmã. No dia do embarque de Amâncio, um oficial acompanhado de policiais o prendeu. Campos até tinha a intenção de ajudá-lo, mas recebeu de João uma carta embaraçosa que Amâncio havia escrito para sua esposa, Dona Hortência. 3 meses depois, Amâncio é absolvido e todos os colegas universitários pardeneiros levam-no para o almoço festivo no Hotel Paris. Ouviam-se gritos de comemoração ao estudante e à liberdade. Os músicos da rua tocavam a Marselhesa e tudo parecia um carnaval carioca. Em meio à festa na cidade, João se sente tomado pelo ódio, pela inveja e por ter ficado como um vilão da história. Pega uma arma para se matar, mas num lapso de memória, aguarda o fim da festa para encontrar Amâncio, só e vulnerável. No fim, entra num quarto do hotel em que Amâncio dormia e atira-lhe no peito, que só teve tempo de abrir os olhos e dizer, mamãe. A mãe de Amâncio não aguentava esperar e não tinha notícias do filho. Tratou de ir ao Rio de Janeiro. Quando lá chegou, se deparou com a notícia do falecimento do seu filho. Concluímos assim que Aloysio de Azevedo foi fiel à tendência naturalista difundida pelo realismo. Nesta obra, ele focaliza problemas como preconceitos de classe, de raças, a miséria e as injustiças sociais. Descreveu a vida nas pensões chamadas familiares, onde se hospedavam jovens que vinham do interior para estudar na capital. Nessas vidas, as doenças morais se misturavam também às doenças físicas das personagens. Nesse contexto, o leitor do século XXI deposita sua crença no fato de que o mundo mudou. Entretanto, ele descobre que o tempo passou, mas o ser humano continua o mesmo. O universalismo se dá nessa obra por meio da exploração dos arquetipos. Por isso, livros como A Casa de Pensão são atemporais, continuam sendo lidos e relidos sempre. É o tipo de literatura que não morrerá jamais.